Mais uma vez saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs. Antes de começarmos propriamente dito, eu quero fazer algum resumo de nosso encontro passado, porque hoje é uma continuação. Se houver tempo, ao final, franquearemos a que se faça alguma pergunta. O texto que eu escolhi, está até aqui sem revisão, é aquele relacionamento conflituoso entre Ismael e Isaque. Logo, entre Agar e Sara. Ou seja, um conflito que Abraão teve que manejar. Se manejou bem ou não é uma outra história, mas ele teve que lidar com esse problema. E esse texto de Gênesis 21:8 é muito interessante, porque Isaac cresceu e foi desmamado. E quando ele foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. O desmame de uma criança na cultura hebraica era um momento muito importante, de grande valor para a sociedade. Mas diz o texto que o filho de Agar, isto é, Ismael, debochava, caçoava de Isaque. Por que eu trago essa história? Apenas para mostrar o que acontece conosco depois que nós nascemos. Por que razão Ismael caçoava de Isaque? O que fez Isaque para ser alvo do deboche de Ismael? O que fez Ismael para ser expulso de casa? Então a gente observa que os dramas familiares estão presentes nas nossas famílias. E esses dramas causam em nós um sulco na nossa história, às vezes difícil de a gente evitar de trilhá-lo. Então, por exemplo, a gente experimenta na infância, só para ilustrar, uma separação dos nossos pais. Os pais sempre dizem: não, ele aguentou bem, suportou bem, ele é maduro, já é um garoto crescido, a menina esperta e tal. Só que por alguma razão, esse menino ou essa menina desenvolve a seguinte consequência: meus pais se separaram porque eles não gostam de mim. Porque se eles gostassem de mim, eles não se separariam, porque eu pedi tanto a eles que não se separassem. Ou seja, a maneira de ver o problema, a separação por parte dos pais é uma: olha, não dá mais, vamos nos separar. Que a criança vê é completamente diferente. Logo, as consequências também são muito diferentes. Ora, então se essa criança entendeu, e não tem quem tire isso dela, que ela não é amada, como é que ela vai crescer? Como é que ela vai se desenvolver? Amando? Não amando? Amargurada? Não amargurada? Por isso eu coloquei esse pensamento aqui do Alfred Adler, em que ele diz o seguinte: nenhuma experiência que nós temos é a causa, vou colocar assim, imediata do sucesso ou do fracasso que a gente experimenta. Nós não sofremos diretamente, eu estou colocando aqui o advérbio, por causa de nossas experiências chamadas de traumas, e não tramas, como está aí. Se nós fazemos com que essas experiências traumáticas se encaixem em nossos propósitos. De certo modo, é o texto bíblico de Romanos 8: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Qual é a ideia do contribui aqui? Do concorre, embora elas venham de fontes diferentes, sejam dramas, sejam coisas dolorosas, quando elas chegam na nossa vida, o que fazemos com ela? Eu acho que esse é o grande desafio que cada um de nós tem. Ou seja,
Nós não temos como não sofrer. É impossível. Nós não temos como não ser ofendidos. Não temos como não ser magoados. Não temos como não ser injustiçados. Não temos como nos frustrar na vida. Isso é impossível. Viveu, tem conflito, tem frustração, tem decepção, tem traição, tem mentira. Não tem jeito. Claro que nós pais, por exemplo, procuramos proteger as nossas crianças, bolificá-las, criar uma bolha em torno delas. Mas mesmo assim, supondo que sejamos pais bacanas, que amam seus filhos, etc., mesmo assim não temos como, porque na escola podem bulir com ele, por ser bonito ou por ser feio, por ser inteligente ou por ser burro, digamos assim. Não tem explicação, não é? O que nós fazemos com esses fatos? Com as ofensas, com as traições, com os gritos, ou, para usar, como terminei na semana passada, as mentiras que nos contam, né? E após o nosso encontro, alguém me mandou uma mensagem contando uma mentira que ele ouviu no primeiro dia da matéria de química. Até escrevi um bom dia, alguns aqui certamente receberam, sobre isso. Chegou no primeiro dia de aula de química, a professora identificou o rapaz, disse: você é irmão do fulano de tal? Sou. Bem, o seu irmão foi o melhor aluno de física que eu já tive. Veja como você vai se comportar, hein? Ele nunca conseguiu aprender química. Ele reagiu desse modo. Poderia reagir, então você é melhor do que ele. É um tipo de reação. No caso dele, ele bloqueou e nunca aprendeu química. Foi fazer uma matéria que não tinha química de espécie nenhuma. Deu-se bem na vida, mas poderia se dar mal também, por causa daquela palavra. Eu fui dar uma aulinha na Cândido Mendes segunda-feira e eu lembrei a minha história pessoal. Eu já contei aqui algumas vezes. Eu tinha uma professora de matemática, Dona Esther Silva Dias, que toda segunda-feira me levava o suplemento literário do Jornal do Brasil. Professora de matemática. Naquele suplemento não tinha nenhuma conta, nenhuma equação. Era só poesia e ficção e ensaio. Por quê? Ela percebeu que para matemática eu não tinha nenhum futuro na matéria dela. Em lugar de ficar magoada, chateada de não ter um aluno interessado na matéria dela, ela me estimulou na área da literatura, me entregando um suplemento literário toda segunda-feira. Era infalível. Mas ela poderia dizer uma outra coisa, como mais tarde eu tive um que me chamou de burro, porque eu não aprendia matemática, cujo nome eu não me lembro, mas eu lembro muito bem do nome da minha professora, que estava errada na avaliação dela. O professor que me chamou de burro estava correto na sua avaliação. Eu realmente não era burro, eu sou burro em matemática, embora tenha dado aula de estatística durante vários anos em pós-graduação, mas eu realmente não sei nada de matemática. Mas ela não olhou, o olhar dela não foi ter perdido um aluno de matemática, foi ter ganho um aluno de língua portuguesa, por exemplo. O que nós fazemos com isso? Com essas, você é burro ou você é inteligente? Cada um de nós processa isso de uma maneira. E essa maneira de processar não está totalmente sob nosso controle. E aí nós vamos constituindo a nossa vida em torno disso. Eu então inventei, quero deixar bem claro, mas bem claro mesmo, eu inventei 3 histórias. São totalmente fictícias. Vamos lá, primeira história. A maldição do fracasso. Quando fez 50 anos, Adolfo fechou a sua vida.
Ele tivera uma infância difícil, mas conseguiu dar a volta, amelhou algum patrimônio, casou-se, teve filhos e filhas. No entanto, quem o conhecia estranhava o seu jeito de ser, calado, soturno. A sua esposa disse que ele jamais contou uma piada. Um de seus filhos, no seu funeral aos 78 anos de idade, lamentava que seu pai nunca brincara com ele e com seus irmãos. Eu conheci Adolfo, a história inventada, gente, aos 55 anos. Ele tinha vendido o seu negócio e vivido os rendimentos que começavam a escassear. Ele estava apavorado, achando que logo não teria mais recursos para sustentar a sua família, ele e a sua esposa nesta época. Ele cantava em 2 coros da igreja, mas me disse que cantava porque a esposa o obrigava. Quando a igreja reunida cantava, ele não via a melhor graça naquilo, e estranhava o entusiasmo e duvidava que ele fosse verdadeiro, quando via isso em alguém. Quando ele me procurou, ele queria ajuda para entender o que se passava na sua mente, porque não via nenhum sentido para a sua vida. Me perguntou se ele morresse naquela tristeza, se ele iria para o céu ou não. Depois me disse que pensava em se separar, porque estava sendo um peso para sua esposa. E sempre que ele podia, ele repetia que era um fracassado. Um dia lhe perguntei por que ele era um fracasso, se ele não era um fracassado. Então ele me disse: até hoje eu escuto meu pai dizer, quando minha mãe morreu, que eu era um peso para ele e que não sabia como cuidar de mim. Como eu chorava muito, ele me pegou pelos cabelos e gritou um dia: homem não chora, seu fracassado. Desse jeito você não vai dar nada na vida. Adolfo acreditou nessa mentira de que não daria nada na vida e a transformou na sua verdade. É uma história fictícia. Certamente você lembra de passagem dessa história, você conheceu pessoas com um pedaço dessa história. Não toda ela, mas um pedaço dessa história. Aquelas palavras que a gente ouve na infância, nós nunca as esquecemos. Abafamos ou não, mas nós nunca esquecemos, mesmo que nós não nos lembremos. Na academia passada eu contei a história aqui, verdadeira, de uma pessoa que me procurou de uma outra cidade, de outro estado, dizendo o seguinte: chegou em casa um dia da igreja, pastor, e sentou-se ao sofá para ver um filme qualquer que estivesse passando, qualquer coisa que estivesse passando, para descansar, para relaxar um pouco. E de repente ele viu um menino de 8, 9 anos, na história, sendo estuprado por um adulto. Ele disse: sou eu. Ele não se lembrava que quando tinha 8 ou 9 anos de idade, ele passou por aquela experiência. Nunca isso estava, digamos, ativo na sua mente. Mas quando ele viu aquele filme, aquilo voltou tudo. Ele disse então que passou a compreender algumas decisões que ele tomou na vida em função daquela história. Ou seja, mesmo a história que a gente não lembre, vamos chamar conscientemente, não quer dizer que ela não aconteceu. E tendo acontecido, não quer dizer que ela não nos marque. Quando eu falo de sulco, eu estou me referindo mais ou menos, para ilustrar, aquele caminho que o goleiro faz em frente à sua meta. É comum, ou era pelo menos, o goleiro sair com o pé e fazer uma espécie de linha vertical em direção à sua meta, para ele se conduzir, para perceber melhor a bola. Ele faz um caminho ali, é um sulco. Então naturalmente a bola, se ela vier devagarinho, ela acaba caindo naquele sulco.
Quem joga ou já jogou bola em campo de várzea, de areia, sabe bem o que eu estou falando. Então, essas histórias, essas experiências, melhor dizendo, são esses sulcos, e como fossem linhas do trem. E o trem de nossa vida acaba correndo por esses trilhos. Como se fosse um ímã que nos atraia em direção a isso. Então, se eu escutei, você não vai dar nada na vida. Aí eu trabalho, eu estudo, eu me caso, eu ganho dinheiro, mas é um acidente isso. Isso aí não faz parte da minha vida. O que faz parte da minha vida é que eu sou um fracassado. Isso que faz parte. O resto é um acidente, aconteceu. Mas certamente amanhã eu vou fracassar, porque essa é a minha história. Parece que eu estou contando ser ficção, e é ficção, mas é muito verdadeiro. Segunda história, também totalmente imaginária. Antônio tinha outros irmãos, mas seu pai, que era engenheiro civil bem-sucedido em Pernambuco, decidiu que ele também seria engenheiro. O pai então enviou para o Rio de Janeiro, a fim de estudar na mesma universidade onde se formou, por ter o melhor curso do país. Antônio concordou. No entanto, a sua paixão sempre foi a música. Ele nunca se rebelou com o pai e buscou, embora a contragosto, fazer a vontade do seu pai. E o seu sonho era ser cantor. Então, mudou-se para o Rio, e, embora parecendo que estudava, a cada vestibular, e foram vários que ele fez, ele ficava reprovado. No quarto vestibular, o seu pai veio ao Rio e disse: este é o seu último vestibular para engenharia. Se não passar neste, vai ter que se virar na vida. Antônio estudou muito naquele vestibular. Afastou-se das atividades da igreja que frequentava para poder se concentrar nos estudos. Publicado o resultado, reprovado foi mais uma vez. Antônio se tornou cantor. Abandonou a igreja, desapareceu dos amigos, fazendo novos amigos ligados ao seu campo de arte. Enquanto esteve na igreja, alguns puderam observar nele que tinha uma imensa dificuldade de dizer não aos convites que recebia e que atrapalhavam seus estudos, porque Antônio precisava ser sempre querido, por isso era sempre agradável com as pessoas. Quem conviveu com ele também percebeu que ele jamais terminava um projeto que começava. Tudo que planejava fazer era sempre muito grande, mas que redundava em nada. Jamais namorou. Sua companhia, jovem que eram as meninas a quem tratava como irmãs, e assim se protegia de qualquer relacionamento sério. Antônio, uma interpretação, teve sobre si o peso de expectativas que não formulou: ser engenheiro. Ao mesmo tempo, vivia para agradar o seu pai e, por extensão, aos líderes musicais da sua igreja, aos quais também jamais queria desagradar. Antônio tinha qualquer horror a um relacionamento que fosse além do contato superficial. Nunca se livrou da imposição do seu pai, mesmo quando essa imposição foi retirada. É possível que ele carregue a frustração de não ter realizado o sonho do pai, que talvez carregue a mesma frustração ou a culpa de ter imposto ao filho o que não se pode impor. De novo, é uma história fictícia, mas certamente cada um de nós conhece não uma, mas várias pessoas que se encaixam mudando nomes, lugares, profissões, cursos, gostos na mesma história. É uma história padrão. O pai ou a mãe que quer que o filho seja o que ele quer que ele seja, gerando no filho um sentimento de frustração e gerando no filho muitas vezes também um desejo imenso de agradar
aos outros. Conheci uma pessoa real, em outro estado da federação, que um dia me ligou e disse: eu quero ir conversar com você. Tá bem. Ele veio, passou um dia comigo, voltou lá para a sua cidade. Israel, eu descobri o seguinte: eu descobri que eu compro as pessoas, eu compro a amizade das pessoas. É um cara muito rico. Eu disse isso a ele, que ele comprava com dinheiro. Ele disse que não, mas também comprava com dinheiro, inconscientemente, favores que fazia, etc. Por quê? Começamos a conversar exatamente a mesma história de agradar o seu pai, agradar a sua mãe, e então ele deixou de ser ele mesmo para sempre ser aquilo que você acha que ele deve ser. Ele conta piada, ele contava piada. Ele paga o restaurante de todo mundo, ele pagava o restaurante de todo mundo. Ele sempre tem uma palavra agradável, nunca estava aborrecido, sempre a palavra agradável, nunca estava aborrecido, só que não era ele. Ele disse: eu descobri. E quando eu descobri isso, disse ele, saiu um peso sobre mim. Eu não tenho que agradar ninguém, porque na verdade eu agradar era uma troca. Ele agradava para ser agradado, ou seja, ele comprava as pessoas. Até que ele descobriu que não era isso que ele queria para a vida dele. Ele falou: essa descoberta me tem trazido muito sofrimento. Eu descobri que eu tinha muitos amigos que eram meus amigos porque eu os comprava. Quer dizer, no fundo eu achava que eu era amado, mas na verdade eu tinha comprado essa amizade. Eu não era amado. Quer dizer, a conclusão é essa: eu não era amado. Eu não sou amado. Eu compro o amor das pessoas, por exemplo. Então esse negócio de agradar as pessoas em função de expectativas que foram geradas sobre o primogênito, por exemplo, sobre o filho mais velho, né? Terceira história, totalmente fictícia. Vocês viram que todos começam com letra A, né? Antônia decidiu ter um filho independente, entre aspas, como se dizia na época. Orgulhava-se de criar seu filho sem pai e nunca apresentou os dois, o filho ao pai. Na certidão, só o nome da mãe, John, em homenagem a John Lennon. John sempre teve tudo, menos a presença da mãe, menos o carinho da mãe. Nunca o exemplo do pai, que jamais conheceu. Tinha um bom emprego, a mãe, e nele ficava o dia inteiro e parte da noite. O garoto viveu a sua infância sozinho. A sua vida era escola, casa e igreja. Na igreja, John foi muito ativo desde a adolescência. No entanto, ele não era amado. Ele era suportado, porque a convivência com ele era muito difícil. Mentiroso e fofoqueiro, quando alguém o questionava, ele chorava, reclamando pelos cantos que não era aceito. Para piorar, tinha um modo de falar e vestir que muitos julgavam efeminados. Na juventude, a situação ficou ainda mais constrangedora. Se alguém procurava a sua mãe para sugerir um acompanhamento profissional, ela reagia: ele é assim mesmo, ele vai crescer e superar essas coisas de criança. John, o inseguro, era o produto de pais ausentes. A mãe assoberbada pelo trabalho, o pai impedido de existir. Vítima, aceitou o papel de vítima, sem saber o que é vida abundante. Repito, ficção. Qualquer semelhança com a realidade é realidade mesmo, né? São histórias prototípicas de comportamentos, situações. É evidente que também essas pessoas, essas histórias aqui, não foram infelizes apenas por causa de suas experiências. Quero destacar esse ponto mais uma vez. Foram infelizes por causa da maneira como lidaram com esses fatos. Então eu conheço pessoas, por exemplo, que foram abusadas sexualmente na infância, menino e menina. Isso não deixou nenhuma sequela significativa na sua vida.
mas sobre a maioria deixa consequências talvez insuportáveis e insuperáveis. Mas alguns não ficam com sequelas, não há aparentemente consequências desse tipo de coisa. Há pais autoritários e que seus filhos não são necessariamente frustrados, deprimidos, derrotados, porque os seus pais eram autoritários. Há pais mentirosos e os filhos são verdadeiros. Há pais verdadeiros e os filhos são mentirosos. Eu penso, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente tem que tomar muito cuidado com essa causação, sempre pensando em causa e efeito. Não que causa e efeito não seja um fenômeno real, mas não é uma maldição, vamos dizer assim. Não é obrigatório que tal causa gere tal efeito. Uma vez pregando aqui, eu disse o seguinte, que uma pessoa que sofre um abuso sexual na infância, não me lembro qual foi o advérbio que eu usei, mas eu quis mais ou menos, devo ter dito mais ou menos o seguinte: é quase impossível que ela se recupere. Eu disse isso. Quando acabou o culto, alguém me disse o seguinte: Israel, eu acho que você está errado. E a graça? E de fato, eu estava errado. Porque entre a causa e o efeito, no meio do caminho, tem mais do que uma pedra. No meio do caminho tem a graça. Agora, essa graça é aceita? Essa graça é buscada? Tais palavras dizendo estou, para reforçar mais uma vez que o fato de termos sido alvos de alguma forma de amor doentio ou de desamor em tenra idade ou no período de formação não nos obriga a ser infelizes. Muito provavelmente o seremos, mas não somos obrigados a o ser. Essa é a mensagem que eu quero passar. Vamos então prosseguir. O que fazer então se o nosso período formativo, aí os 10 anos iniciais de nossa vida, foi marcado por mentiras? Mentiras como aquela que mencionei, vou só rapidamente recordar umas 3 ou 4, só para ativar a nossa mente. Você não vai dar nada na vida. Você sempre falha. Eu não posso confiar em você. Você só veio trazer problemas aqui em casa. Os problemas de nossa família são de nossa família. Ninguém precisa ficar sabendo. Aí eu poderia arrolar outros exemplos. Se uma dessas mentiras lhe foi dita, e eu ousaria dizer que se não ouvimos estas, ouvimos outras mentiras, o que fazer? Por exemplo, minha família mentiu para mim, dizendo que eu não era preto. Eu acreditei. Não é? Não teve nenhuma consequência, mas preto eram os outros. Embora da mesma cor que eu, eles eram. Eu não. Porque como a minha família era de gente preta, mas preconceituosa, só falava mal de preto e de negro, então eu não era daquele jeito que eles falavam que eram os negros. Então eu não era. São mentiras. Como eu disse, com consequências, sem consequências sobre a nossa vida. O que fazer? Primeira coisa, nós precisamos reconhecer que as mentiras nos foram contadas e nós acreditamos nela. Disseram, você é um fracassado.
eu acreditei nessa mentira. Então a primeira coisa é reconhecer que nós acreditamos na mentira. Não adianta fazer de conta que não foi dito. Segunda mentira. Segunda atitude é perceber que mal essas mentiras fizeram à sua vida. Refletir um pouco sobre isso. No meu caso, que mal me fez acreditar que eu não era negro? Tem que pensar sobre isso. Quando eu era menino, não me contaram uma mentira, mas uma verdade. Mas a mentira era a seguinte: quando a gente ia jogar futebol e os dois times se separavam, eu não era escolhido. Quando acabava de escolher, eu perguntava: e eu? Entre para qualquer lado, que você não faz diferença nenhuma. Bom, não era uma mentira, era uma verdade. Não discuta a verdade. O que eu fiz com essa verdade? De fato, futebol não jogava nada. Mas o que eu fiz com isso? Isso que é a coisa importante. O que nós fazemos com a mentira? Ou, no caso, a verdade dolorosa, ou não tanto, né? Que importância tem jogar ou não jogar futebol, né? O que nós fazemos com isso? O ponto de inflexão, o ponto de mudança, o ponto de alteração, de transformação começa aí. O que eu faço com essa mentira que me contaram? Terceiro, eu vou viver a verdade. Tão somente a verdade. E vou amar a verdade. E vou amar as pessoas. Qual a verdade? Eu não sou um fracassado, por exemplo. Ou eu não sou feio, por exemplo. Ou eu não sou bonito, por exemplo. Eu vou ver a verdade. Qual é a verdade? No meu caso, realmente não sei jogar futebol, né? Eu queria ser cantor. Eu ficava ensaiando as músicas do cantor cristão. E alguém me disse que eu não tinha voz. Uma mentira. Nessa eu acreditei. Não canto nada, não é verdade? Eu só estou brincando para dizer o seguinte: o que fazemos com a mentira que nos contam? A quarta atitude é pedir a Deus que nos ajude a não acreditar na mentira. Recentemente eu fui procurado por duas pessoas, já bem vetustas, maduras, crentes há muito tempo, com a seguinte dúvida: eu vou morrer brevemente, que eu estou doente, mas eu não tenho certeza se eu vou para o céu. De repente me surgem várias dúvidas na minha mente. Eu sou lembrado de pecados que eu cometi há mais de 50 anos. Eu não mereço ser salvo. Aí eu digo: essa é a mentira de Satanás. Porque, primeiro, você é amado, amada por Deus. Segundo, a Bíblia diz que todo aquele que vem a Jesus Cristo de modo nenhum é lançado fora. Terceiro, aí eu noto uma lista de memória que me vem de versículos bíblicos sobre a certeza da salvação. Digo: todo pecado cometido e confessado é pecado perdoado. Você pode ter cometido os mais atrozes pecados, foram perdoados, não tem mais nenhum poder sobre você. Então um homem disse assim: eu tenho dúvidas se eu vou para o céu. Eu respondi: fique tranquilo, eu tenho certeza que você vai. A mentira nos vem das mais variadas formas. Um dos tópicos que eu vou mostrar adiante é o que é que faz uma teologia errada. Cremos,
mas cremos errado. Vai ser um dos nossos próximos temas. O 7º, possivelmente. Satanás veio para roubar, matar e destruir. É interessante que esse texto está exatamente juntinho do versículo que diz que Jesus Cristo veio nos dar vida e vida em abundância. Então, Satanás nos mente, por exemplo, que nós não vamos para o céu. É uma preocupação de gente velha, é verdade. Pessoas já achando que estão para morrer, é verdade. Cuja mente já não funciona direitinho, é verdade. Mas Satanás lança mão disto, do passado, e traz tudo à tona para criar a destruição e a matança. Então, essas mentiras que nos contam, embora ditas por nossos pais, até com amor, entre aspas, são mentiras de Satanás, para nos roubar o prazer de viver. Quinta atitude diante das mentiras, se lembrar que você é uma pessoa amada por Deus. Essa frase que eu transcrevi aqui, muito interessante. Ser amado, amada por Deus, esse é o seu eu verdadeiro. Qualquer outra identidade é ilusão. Logo, se você é amado por Deus, não precisa viver solitário, não precisa viver amargo, não precisa exigir demais de você mesmo. Porque quem exige demais de si mesmo acha que fazendo cada vez melhor vai ser mais amado. Ora, será que podemos fazer alguma coisa para sermos mais amados por Deus? Se podemos, estamos dizendo que Deus ama a gente pouquinho, e esse amor dele pode evoluir, pode crescer, se nós lhe correspondermos. Mas o amor dele é unilateral, ele toma a iniciativa de nos amar. Você não precisa comprar o amor das pessoas. Por exemplo, como é que você lida com as críticas? Vou dar o meu caso pessoal, estimulando aqui as pessoas também falem de si um pouco. Eu sou criticado, os meus sermões são criticados, as minhas atitudes são criticadas, meus textos são criticados, isso é normal, não tenho dificuldade com isso. Eu ouço a crítica e digo, procede, vou melhorar. Digo, não procede, estou nem aí. Mas por quê? É que eu não dou importância às pessoas, tanto dou que se a crítica procede, eu me importo, se não procede, eu não me importo. Né? Eu acho que é assim que tem que ser. Não estou me colocando como um exemplo, estou colocando um exemplo, não o exemplo. Mas se eu estou querendo agradar as pessoas, então, se um me critica de um lado, outro me critica de outro lado, eu vou correr para cá e correr para lá. Porque eu sou criticado às vezes por pregar pouco, acredite se quiser. Como também sou por pregar muito. Se eu for agradar aquele que diz que eu prego pouco, e se for agradar aquele que acha que eu prego muito, eu fico louco. Uma vez eu era reitor do Seminário do Sul, e na Assembleia da Convenção, se levantaram dois para me criticar. Disseram que o reitor do seminário, ele é muito liberal, tudo pode lá com ele. Tá bom? Aí o outro disse, não, o reitor do seminário é muito fundamentalista, ele é muito rígido, muito conservador. Gente, decidam aí o que eu sou, porque eu sou uma coisa, eu sou outra. Quer dizer, não estava nem aí, estava brincando, né? Porque isso não tem a menor importância. Rótulo não tem a menor importância, não tem o menor significado. Mas nós às vezes pegamos o rótulo que nos dão, pregamos na testa e acreditamos nesse rótulo. E vivemos esta mentira. Fulano está muito agradável, nunca vi esse cara de mau humor. Isso é mentira. Ninguém é bem-humorado o tempo todo, o dia todo, não é possível.
É impossível tal coisa, não é? Mas são as mentiras que vão nos dizendo. Colocar então a nossa mente no padrão da verdade é uma tarefa muito difícil. É uma fisioterapia da mente. Quem aqui já fez alguma sessão de fisioterapia, muitos já fizeram, sabe o que eu estou dizendo, não é? Se você, por exemplo, anda torto ou encurvado, se anda fora do que deveria andar, aí você vai ao fisioterapeuta. Ele diz: vou fazer com você uma sessão de RPG, por exemplo. Aí você faz uma sessão, 1 hora, pagou, vai para casa, está 100%. Que nada, tem que fazer 1, 2, 3 anos de fisioterapia, talvez o resto da vida, para andar reto, para andar certo. Você imagina isso na mente. Você passou 50 anos acreditando que você é um fracasso. Amanhã você vai deixar de acreditar nisso? Talvez demore mais 50 anos. Não é uma boa notícia, eu sei. Mas se não começar agora, vai demorar 50 anos depois de você começar. Então não é uma tarefa fácil. Já contei que muitas vezes o meu problema é de comer depressa. Eu digo, é uma coisa que eu perdi. Desisti, perdi. Não, desistir não, sempre tento, nunca consigo, comer devagar. Então, digamos que eu comece a ter algum progresso, vai demorar anos, e com muitas recaídas. Mas aí é que começa o novo caminho. Esse processo de mudança leva anos. Digamos que você, por alguma razão, seja uma pessoa explosiva ou impulsiva, por exemplo. Aí você percebe isso, descobre por que você é assim e decide: eu não vou ser mais explosivo. Isso vai demorar muitos anos e talvez não consiga sozinho, precisa de ajuda. Porque a vida inteira foi explosivo. Esse é o seu padrão, esse é o certo. Juntemos então a nossa história, isto é, aquilo que fizeram conosco depois que nós nascemos, com a nossa natureza, nossa biologia, digamos assim. Não sabemos as consequências. A natureza e o meio, seja familiar, escolar, eclesial, que nós vivemos, vão nos modelando, mas sem dizer que estão nos modelando. Mas vão nos modelando. E nós não percebemos que vamos sendo modelados. Aí você vê uma pessoa, que sempre que vê outra pessoa, vai lá e abraça e dá um beijo. Aí você fala assim, eu queria ser como essa pessoa. Porque você não é assim. Você é séria, fechada, no máximo, oi. Aí você vê lá, o cara abraça, dá beijo. Você é assim. Você pode ser assim? Pode. Se você quiser, mas vai demorar. De igual modo, aquele cara que é alegre e expansivo, eu acho que esse negócio não dá certo não, apanhei muito, agora eu vou ser sério, agora eu não vou brincar com ninguém. Também não consegue, não muda de hora para outra. Espero que ninguém tome tal decisão. A outra sim. Eu gostaria muito de não ter medo de andar de avião, não é o meu caso. Mas eu não consigo. Eu tremo só de pensar que eu vou viajar no ano que vem. É possível você mudar? É possível. Talvez não sozinho. Mas a primeira coisa é decidir que você vai mudar. Bom, eu quero então sugerir algumas atitudes então, no conjunto, para que nós possamos
deletar as mentiras e construir as nossas vidas sobre os trilhos da verdade. Primeiro, eu decido que vou tomar as rédeas da minha vida. O peso da mentira ou o peso da verdade não fará com que o meu corpo se encurve ainda mais. Eu não vou permitir que as mentiras controlem a minha vida. É uma decisão. Seja qual for a mentira mais forte sobre a sua vida. Segunda coisa, eu tenho destacado isso desde a última Academia da Alma, no ano passado. Eu preciso saber como é que foi a minha infância. Porque as experiências daquela época definem a minha identidade. Por isso, eu peço no final um exercício. Vamos ao exercício aqui no finalzinho aqui. Então, eu gostaria que você pegasse um papel, não agora, em casa, se quiser me mandar, pode mandar. Qual a primeira lembrança que lhe vem à mente quando você recua até a sua infância? O que você lembra primeiro? Primeira lembrança. Só para ajudar. Eu me lembro, minha primeira lembrança é estar assentado numa cadeirinha de palha, na varanda ou no chão da frente da casa, olhando para a rua. É a minha primeira lembrança. E pegando o livro do Kevin Leman, por que eu lembro isso? Porque eu sou isso. Depois da minha juventude, eu conto isso no boletim aí, alguns devem ter lido há algum tempo, quando eu recomendei o livro do Kevin Leman, O que as Memórias de Infância Revelam sobre Você, foi quando eu li o Dostoiévski e o Guimarães Rosa, de novo sentado numa cadeira, em frente à casa, olhando para a rua, durante vários dias seguidos. Eu sou capaz de sentar numa cadeira e ficar o dia inteiro sentado ali. Sem nenhum comichão, sem nenhuma angústia, sem nada, tranquilo, sentado ali, o dia inteiro sentado ali. Isto é, isso não é virtude nem defeito, é uma característica. Então é por isso que eu lembro sentado numa cadeirinha olhando para a rua. Porque isso, eu sou isso. Não é? E a sua? Qual é a sua primeira lembrança? O que vem à sua mente, primeiramente? Para ajudar nesse processo, pergunte a um familiar, se tiver pai, um tio, um irmão mais velho, na opinião dele, qual foi o evento mais importante da sua infância? O que ele acha? Foi quando nós saímos de férias com o nosso pai, que a gente foi numa cachoeira, por exemplo. Pode ser? Então, isso vai ajudar você a lembrar de outras coisas. Ao falar nisso, eu me lembrei que toda quinta-feira, em Vitória, o meu pai levava a mim e a minha irmã à praia, em Camburi, quando era ainda uma praia. E brincávamos na praia, às vezes na Praia da Costa, geralmente em Camburi, em pneus, era a boia daquela época, pneus. E me lembro que um dia, voltando para casa, correndo com fome, minha mãe não ia, eu bati com a fronte no portal da casa, e uma marca ficou aqui, hoje está aqui. Não tem como esquecer, isso tem importância na vida, no caso positiva, né? O meu pai brincava com a gente e levava a gente na praia, uma lembrança agradável, que certamente eu procurei reproduzir com a minha filha, não de modo igual, que a história não se repete, mas a mesma dimensão do lazer em família. E talvez se meu pai nunca tivesse feito isso, talvez eu nunca fizesse o mesmo com minha filha. Só para mostrar como as histórias estão aí juntas. Terceiro, por exemplo, quando você nasceu, o que aconteceu no país e no mundo?
naquele dia. Hoje é fácil pegar o jornal, você tem isso facílimo. É interessante saber. Digamos, você nasceu no dia das diretas já. Será que isso não exerce nenhuma influência sobre você? É provável. Ou você nasceu no dia que Getúlio se suicidou, por exemplo. Não vou recuar mais tempo aqui, não. Ninguém nasceu aqui no tempo que o Pedro Vaz de Caminha escreveu a sua carta. Isso ninguém teve, mas etc. E tal. Nem quando Dom Pedro proclamou a independência, né? Nem quando Getúlio começou o seu governo. Tudo gente recente. Na infância, o que é que lhe dava prazer? Qual o maior medo que sentiu na sua vida? Acho que ajuda a gente a pensar um pouco sobre a nossa própria jornada, a nossa própria existência. Terceiro, eu preciso recusar qualquer sentimento de auto-rejeição. Trago uma frase aqui de Kevin Lehman. A maior armadilha da nossa vida não é o sucesso, nem a popularidade, nem o poder, mas a auto-rejeição. Sucesso, popularidade e poder podem representar grandes tentações, mas a qualidade sedutora em geral provém de como se integra a tentação bem maior, que é a auto-rejeição. Quando nós acreditamos nas vozes que nos chamam de indignos, inamáveis, então o sucesso, a popularidade e o poder são facilmente percebidos como soluções atraentes. Assim que alguém me acusa ou me critica, assim que sou rejeitado, eu me pego pensando que não tenho nada de bom. Eu me vejo achando que mereço ser rejeitado e abandonado. A autorrejeição é o maior inimigo da vida espiritual, porque contradiz a voz sagrada que nos chama de amados. Ser amado, sentir-se amado, constitui a verdade essencial de nossa existência. Talvez você diga, isso é banal. Autoajuda. Verdade, é banal, é autoajuda. Mas eu estou tão certo que a maioria das pessoas, ou melhor, que boa parte das pessoas se sente rejeitada, que o tema do Evangelho é exatamente esse: Deus amou o mundo. Quarto, eu preciso esperar que as mudanças aconteçam. Foram necessários vários anos para que eu aprendesse a ser quem eu sou, que eu não quero ser mais desse jeito, de modo que a mudança que eu desejo não ocorrerá num passe de mágica. Quinto, isso aqui é muito grave. Eu preciso acertar as contas com a minha família. O que eu sou, se nós pudéssemos quantificar, eu dependo em 90% da minha família, do ambiente familiar em que eu nasci. Eu preciso acertar essa conta com a minha família. E aqui, achei muito interessante esse texto do Kevin Lehman, que diz o seguinte: todos nós compartilhamos da necessidade de ser amados e aceitos por nossa família, de contribuir com a nossa família de maneira tal que nos ajude a sentir que fazemos parte dela e de provar que somos competentes
em alguma coisa na vida que nos diferencie dos nossos irmãos e irmãs. Então, diz Lehmann, nós disputamos a atenção das pessoas quando somos crianças, que são mais importantes para nós, que são os nossos pais. O impulso inato da criança de encontrar um lugar no coração de seus pais é tão forte quanto a necessidade de respirar. Então é algo de fato dramático. Provavelmente todos os nossos pais nos amam, provavelmente. Há alguns pais que não valem nada, mas a maioria esmagadora ama os seus filhos. No entanto, por alguma razão, por falha dos pais, por trocas com outros ambientes, enfim, por alguma razão, em algum momento nós passamos a achar que nós não somos amados pelos pais. Por exemplo, às vezes os pais, em tom de brincadeira, dizem assim: você foi achado ou achada na lata do lixo. Brincadeira. Basta ver a cara da mãe, para ver que é filho biológico. E a maioria das crianças nem se liga para isso. Não acredita. Recebe como brincadeira. Mas um pode achar que é verdade. Ou, será que não é verdade? Se eu fui achado na lata do lixo, por que os meus pais me jogaram na lata do lixo? Por que eles não me amaram? Então, são coisas muito profundas. Quem leu um pouquinho a história de Michael Jackson, é uma história, desculpe a expressão que eu vou usar, ridiculamente triste. Um cara adulto que gostava de brincar com crianças. Foi até acusado de pedofilia. Mas dizem que não era verdadeiro. Ele gostava de brincar com crianças. Supondo que seja verdade isso. E ele criou um parque na sua casa. Olha o nome do parque: Neverland, Terra do Nunca. E os seus biógrafos interpretam que ele, com, acho, 9 anos de idade, passou a fazer parte do conjunto musical da família chamado Jackson 5. E segundo essa interpretação, ele nunca teve infância, porque aos 8, 9 anos de idade ele já era um artista consagrado no mundo inteiro. Supondo que seja verdade, e supondo que ele creu nessa mentira, estamos aqui no plano da suposição, não conhecemos a sua história profundamente, apenas para ilustrar o que realmente a infância é capaz de nos legar. O que a nossa família, bem ou mal, é capaz de nos fazer. Imaginemos aquela menina Marisa, que trabalha no SBT, que é uma gênia. Mas será que ela será gênia a vida toda? Ela é rica, não precisa mais trabalhar, por exemplo, não precisa mais estudar. Como é que isso vai ser na cabeça dela resolvido? Pode ser que não tenha nenhuma consequência, que a família consiga organizar as coisas adequadamente. Estou dizendo que não deva ser artista ou não, estou dizendo só para a gente imaginar as consequências dessas histórias. Por que um pai brilhante raramente tem um filho brilhante? São coisas para nós pensarmos. Então, a nossa família, quando fala acertar as contas, não é bater no pai, bater na mãe, até alguns até morreram, né? No sentido de, bem, isso vocês fizeram de mim.
Eu não gosto desse jeito que vocês me fizeram, supondo que eles me fizeram. Vamos acertar as contas? Vocês estavam errados. Eu me recordo um dia, eu sentei com meu pai. Eu já era 19, 20 anos. E eu apanhei muito quando era criança. Muito não, umas 15 vezes talvez. Isso é muito ou pouco, depende. Porque eu perdi as coisas. Chave, dinheiro, recado. Perdia tudo. Falei, pai, pois é, pai, eu só me batia porque eu perdi as coisas, né, pai? É. Pois é, pai. Não adiantou, não. Eu continuo perdendo tudo que me vem às mãos, esquecendo tudo que me vem às mãos. Ele disse, filho, eu estava errado. Resolvida a parada. Certo? Ele não fez por mal, mas ele fez mal, ele me bateu. Até hoje eu sinto a dor aqui. Não é? Quando ele me bateu, eu fiz xixi nas calças. Eu fiz xixi até os 12, 13 anos de idade. Observe como isso me fez mal. Mas ele não fez por mal. Mas ele me fez mal. Acho que, graças a Deus, acertamos as contas. E amei e amo profundamente o meu pai, sem problema nenhum, mas ele estava errado. Então isso estou chamando de acertar as contas. E a gente tocar a vida da gente. Nós precisamos matar os nossos pais. Simbolicamente é falando, ou seja, nós temos que nos livrar do modo de ser dos nossos pais, para sermos nós mesmos. Senão vamos reproduzir os nossos pais, e sobretudo naquilo que há de ruim. Ok? Então, terminemos. Que traços da minha vida eu relaciono com fatos ocorridos na minha infância? Então aqui tem um exercício, depois vocês podem fazer. Mas eu gostaria muito que vocês preenchessem este formulário que está sugerido aqui, com 5 perguntas ao final desse texto. Concluo. Mentiram para nós. Podemos acreditar nas mentiras ou rejeitá-las. Se estamos satisfeitos com o nosso modo de ser, ok. Mas se nós não estamos, vamos então fazer esse levantamento. Quais as mentiras que nos contaram? E o que faremos com ela? Vamos continuar acreditando nelas? Conheço uma pessoa que, quando menininha, talvez no ventre ainda não sei, os seus pais disseram e brigavam entre si, diziam que a culpa de eles brigarem era aquela menininha, porque ela veio ao mundo. Mentira. Essa menininha acreditou nessa mentira a vida toda. Até hoje acredita. E até hoje é infeliz, embora crente. Não vou acabar negativamente assim, né? Mas nós podemos dizer: para trás de mim, Satanás. Mentira não. Vá de retro. E não aceitar a mentira. E passar a viver a verdade. Dói. Mas dói menos do que continuar acreditando na mentira. Quando eu era menino, diz Paulo, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Aquelas mentiras que nos contaram.
Mas quando me tornei homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Deus assim nos ajude. Mas eu prometi que daria um espaço para alguma pergunta ou observação. Então, se alguém tem, o Jean tem um lindo microfone ali. Se for falar, só peço que fale pouquinho, né? Se alguém quiser falar, não é obrigado a falar também, mas se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, contar alguma história rapidinho, esteja à vontade, por favor. Só peço que seja super, hiper breve. Também não é obrigado a falar, não, só disse que ia criar a oportunidade e busquei criá-la. Ok. Não havendo, vamos então prosseguir. A Michele vai cantar agora então uma música. E quando ela estiver cantando a segunda música, quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, poderá colocar nessa salva que vai ser colocada daqui a pouco aqui. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou, mas Deus está dizendo: eu posso tudo, se você crer que eu sou capaz. Chega de ficar dizendo que não é ninguém. Use essa fé que eu sei que você tem, que eu te faço um campeão. Só depende de você, essa é a hora. Posso mudar a sua história. É só acreditar que é capaz. As circunstâncias dizem impossível. Amigos dizem que você falhou, mas Deus está dizendo: eu posso tudo, se você crer que eu sou capaz. Se for chorar, eu sou o teu consolo. Estou contigo no teu caminhar. E se encontrar barreiras no caminho, a fé vai te dar asas pra alcançar. Chega de ficar dizendo que não é ninguém. Use essa fé que eu sei que você tem, que eu te faço um campeão. Só depende de você, essa é a hora. Posso mudar a sua história. É só acreditar que é capaz. Chega de ficar dizendo que não é ninguém. Use essa fé que eu sei que você tem, que eu te faço um campeão. Só depende de você, essa é a hora. Posso mudar a sua história. É só acreditar que é capaz. Vamos orar então, depois da oração, a Michele vai cantar a segunda música. Senhor, te rogamos que o Senhor nos ajude
porque nós não somos capazes de, por nós mesmos e sozinhos, tomar o controle de nossas vidas. Queremos te dar esse controle, queremos pedir que o Senhor nos ajude a que então, por ti mesmo conduzidos, o Senhor nos passe esse controle daquilo que nos cabe, nossa história, nossas memórias, nossas experiências. Ajuda-nos, ó Deus, porque o Senhor veio em Jesus para que tenhamos vida transbordante. Nenhuma mentira nos afaste deste alvo. Nós te rogamos em nome de Jesus mesmo. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar.